Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Gente, nossa aula é de mundo do trabalho. Só um minuto. São muitas informações. Nossa aula de hoje de mundo do trabalho, nós vamos mergulhar aí em alguns assuntos, né? Como eu falei no nosso cronograma formativo e disponibilizado nos grupos, vamos falar sobre os direitos trabalhistas, tá? E por que os direitos trabalhistas são tão importantes para vocês, né? Enquanto formando um curso profissional. Porque ano que vem, né, 2021, esperamos, né, se tudo ocorrer bem, vocês vão estar entrando aí no estágio, tá? E alguns critérios de seleção, eles exigem que vocês já conheçam de fato alguns percursos, né, formativos que se inclui aí, no caso, os direitos trabalhistas, porque a gente não fala só de direito, fala também de deveres, tá? Então, nesse terceiro bimestre, nós veremos direitos trabalhistas, análise SWOT, que é uma análise interna, né? Você vai se autoconhecer. Veremos o 5S, que é uma forma de organizacional das empresas, tá? Então, isso tudo vai ajudar vocês a, quando vocês chegarem no estágio, vocês já estarem, né, pelo menos na parte da teoria, preparados para o trabalho, para o universo do trabalho, tá? Só recapitulando, no primeiro bimestre, segundo bimestre, nós vimos aí conteúdos relacionados à cidadania e à ética, né? Ética no trabalho e cidadania. Vimos acessibilidade, vimos a questão profissional, né? A postura profissional que enquanto um estagiário, seja ele, ou melhor, enquanto o trabalhador, seja ele estagiário ou efetivo dentro de uma empresa, ela tem que ter mediante aquela empresa, né? Mediante o que acontece dentro da empresa, certo? Então, nesse terceiro bimestre, veremos assuntos mais relacionados aí ao universo do mundo do trabalho em relação a estágio, em relação à seleção, em relação a direitos trabalhistas, tá? Então vamos lá. No final desta aula, essa aula vai acontecer em duas fases, tá? Direitos trabalhista 1, direitos trabalhista 2. Em direitos trabalhista 1, nós veremos aí FGTS, INSS, tá? Que são algumas autarquias que consolidam aí alguns direitos trabalhistas. No Direitos Trabalhistas 2, nós veremos alguns direitos voltados diretamente para o trabalhador que está dentro da carteira de trabalho, ok? Então vamos lá. Contratos de trabalho, né? Enquanto você, estudante de uma escola profissional, que está aí buscando uma qualificação profissional, né? Paralelamente, né, ao seu ensino básico, né, que no caso é o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Você se enquadra aí, né, vai se enquadrar em estagiário, né, ou aprendiz, tá? Você, estudante da profissional Rosângela Couto, vai se enquadrar ali em ou aprendiz, né, que há programas do governo, programas de políticas públicas para inserir jovens dentro do mercado de trabalho, né, que no caso como jovem aprendiz, tá? Ou o próprio estágio que vai ser ofertado aí pelo governo do estado, onde vocês entrarão com uma carga horária, né, a ser cumprida, terão uma carga horária a ser cumprida dentro de uma empresa que exerce a área em que vocês estão se formando, tá? Enquanto profissionais técnicos, ok? Mais contratos de trabalho, gente, nós temos vários, tá? Vamos pegar aqui o contexto do Itarema. Em Itarema, nós temos alguns tipos de contrato. Temos eles avulso, temos eles pela CLT, né, que é uma lei que rege o trabalho, e temos eles uma forma de trabalho chamada terceirização, né, que é quando uma empresa X, vamos pegar aqui o Estado, em vez de contratar diretamente um funcionário, ele contrata uma empresa para que contrate um quadro de funcionários
da limpeza, por exemplo, para uma unidade do Estado. Exemplo S, a própria escola, né? Nossa escola Rosângela Couto, nós temos ali os meninos do apoio, da limpeza, da cozinha, que são contratados por uma terceirizada, tá? Geralmente esses terceirizados, eles são regidos pela CLT. Eu disse geralmente porque, como experiência, eu já fui terceirizado, mas eu não era regido pela CLT, tá? Eu tinha um contrato que tinha um tempo de serviço de 30 dias e minha carteira não foi assinada. Era um contrato ali meio que informal, né? Ao meu ver, isso não é legal. O interessante é que vocês busquem, à medida do possível, claro, contratos que são regidos pela CLT, onde a carteira de vocês está assinada, ok? Então vamos lá. Direito Trabalhista FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos seus empregados e vinculados ao contrato de trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Os contratados de aprendizagem terão alíquota reduzida por 2%, tá? Então vamos lá. Você trabalhador, 18 anos, né, seu pai, sua mãe trabalharem numa empresa, na Monteiro, por exemplo, né, que fica aqui do lado da escola. Na Monteiro. Tem lá uma carga horária de 8 horas diárias, 40 horas semanais, 200 horas. O que isso significa? Isso significa que quando o empregador, né, for assinar a carteira dele, ele vai estar lá na carteira dele uma carga mensal de trabalho, um salário fixo dentro daquela carteira, e todo mês, né, digamos, vamos pegar um arredondamento aqui de R$1.000, né? Todo mês, R$80 daquele R$1.000 será depositado em uma poupança, tá? Em uma poupança na Caixa Econômica Federal, onde o trabalhador ou trabalhadora, né, no final do seu contrato, né, rescindindo o seu contrato, né, dando baixa na sua carteira, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele tem aquele dinheiro ressarcido, né, devolvido para o trabalhador, mais uma multa de 40%. Então, digamos, se um trabalhador ele passa ali 3 anos numa empresa, ele tem ali 3.000 e poucos, né, para receber, e em cima desses R$3.000 ele tem mais 40%. Isso sem justa causa. O que isso significa, Thiago? Fui demitido sem justa causa. Você teve uma conduta, né, uma boa conduta como empregado, e não fez nada que quebrasse, né, a conduta ou leis que regem aquela empresa, e você saiu talvez por excesso de contingente, ou porque alguém mais qualificado que você se candidatou a sua vaga, né? Então, por isso que eu sempre falo em sala, que você precisa aí estar se reciclando, né? Você, enquanto profissional, precisa ser reciclado, tá? O mercado de trabalho, ele é acirrado. Hoje você ocupa uma profissão, amanhã talvez não, tá? Então, se você foi demitido porque a empresa não quis mais os seus serviços, a empresa ela vai lhe pagar o seu FGTS, parcelado ou não, isso é opção e vai de cada demissão e dos valores, tá? Então, o que acontece? Você recebe esse seu FGTS mais uma multa de 40% em cima daquele valor. Se eu tenho 3.000, né, arredondando, 3 vezes 4, 12, então eu tenho mais R$1.200 em cima dos 3.000. Tá, Thiago, se eu for demitido por justa causa, se eu tiver quebrado ali o regimento interno da empresa, o que vai acontecer? Pronto. Esse seu FGTS, ele vai ficar bloqueado por 3 anos, tá? E durante 3 anos ele fica lá guardadinho, e você não vai poder mexer nesse dinheiro, certo? Só depois de 3 anos, e você ainda perde os 40% da multa, né, que é da empresa, que ela é obrigada a lhe pagar, tá? Há exceções, né, em casos de doenças sem cura, né, como AIDS ou câncer terminal, ou em casos extremos, né, de vida e morte, como acidentes, por exemplo, tá? Então, esse Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um direito do trabalhador, está na Constituição do Trabalhador, na CLT,
e ele é garantido a você, trabalhador, né? Porque você, na verdade, está pagando, né, um investimento. Só para critério de conhecimento, esse dinheiro que é guardado na poupança, tá? Ele é utilizado pelo governo federal, né? Fica ali à disposição do governo federal, ele é utilizado, né, para crescimento, para investimento em educação, em casa, por exemplo. Então, é importante que é um dinheiro seu, mas é um dinheiro que está gerando outros empregos, tá? Quem tem direito? Acho que essa aqui eu já expliquei, né? Apresente um todo. Trabalhador brasileiro com um contrato de trabalho formal, regido pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. E trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros, operários rurais que trabalham apenas no período de colheita. E atletas profissionais têm o direito ao FGTS. O empregado e doméstico podem ser incluídos no sistema a critério do empregador. Tá, vamos lá. Lembra que eu disse no início que meu contrato não me deu direito ao FGTS? Pronto. Por quê? Porque no meu contrato tinha uma cláusula dizendo que não ia ser descontado do FGTS. E realmente não foi, tá? Era um contrato no parque aquático, onde eu fiquei ali 30 dias. Não foi prorrogado. Eu recebi um valor... Era um contrato que deixava muito claro ali que eu ia receber um valor X por aqueles 30 dias de trabalho, tá? E não teve descontos, não teve... restituição, não teve... Restituição não, perdão. Não teve... Buscar aqui o nome da palavra. Quando você quebra um contrato, né? Ou melhor, quando o contrato ele é rescindido, geralmente tem multa rescisória. Não teve, tá? Então foi um contrato que tinha todos os direitos ou não muito bem esclarecidos lá dentro. Então, por isso que eu não busquei também, tá? INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, tá? O INSS, gente, é uma autarquia que geralmente ela visa garantir, né, os direitos do trabalhador. Geralmente, quando há algum problema, você busca o Ministério do Trabalho, tá? O Ministério do Trabalho. Geralmente, você vai lá no Ministério do Trabalho, que é uma autarquia federal, e abre um processo se você tiver tido ali algum problema dentro no quesito trabalho, tá? Por exemplo, meu contrato foi rescindido, passei 3 anos numa empresa e eu percebi que nas minhas contas está faltando dinheiro. Eu entrei em contato com a empresa disse que não, que eu procurasse meus direitos. Ponto. Ótimo. Procura no Ministério do Trabalho. O INSS é uma autarquia também do governo federal, só que ela é responsável pelas contribuições, né? Para posteriormente essas contribuições voltarem em direitos trabalhistas. E que direitos são esses, Thiago? Vamos lá. Primeiro, seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego é um seguro que você tem por garantia ali, trabalha 1 ano e... Primeiro seguro-desemprego, você trabalha 1 ano, tem direito a algumas parcelas, né, de salário que você recebia. Seguro-desemprego, maternidade ou paternidade, no caso há uma diferença aí, no caso do maternidade. Vai depender muito, né, da autarquia. No estado são 4 meses, na CLT, né, geralmente vai de 4 a 6 meses, vai depender muito da empresa, tá? O paternidade já é reduzido, né, vai depender também muito da situação familiar. Se o pai vive só com o filho, se não, se a mãe, né, reside fora, enfim, tem toda uma questão para análise, para que esse tempo de direito, né, salário, maternidade ou paternidade, seja estipulado, certo? Então, além disso, nós temos... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Além disso, nós temos o 13º, nós temos a aposentadoria por tempo de serviço, tá? Que aí, hoje, né, devido às novas atualizações do Ministério do Trabalho, tem alguns cálculos, né, que exigem uma pontuação mínima de 90 e poucos pontos para homens e para as mulheres, tá? Então, antes o homem tinha direito à aposentadoria no mínimo, né? Recebeu aquele seu salário mínimo ali
15 anos de serviço em tempo mínimo, isso antes, tá? Antes dessa consolidação aí dessas novas leis. E 60 anos idade. A mulher também 15 anos no mínimo de contribuição, 50 anos de idade. Hoje, né? 55, perdão. Hoje, a mulher ela tem que ter 60 e o homem 65, tá? O teto ainda de mínimo de contribuição permanece para um salário mínimo que é 15 anos, ok? Como funciona o INSS? Essa tabela é de fevereiro de 2009. Vamos lá, partir, né? Faixa salarial, alíquota, de até 900, um salário mínimo, tá? Está desatualizado. De até 1.045, que é um salário mínimo, 8%. De um salário mínimo, né? A 1.800, 9%. E de 1.800 até 3.400 alguma coisa, não lembro exatamente, 11%, tá? Ou seja, todo mês, dentro do teu salário, né? Digamos que tu vai receber um salário, vou sempre arredondar para melhor, para ficar mais claro, tá? Digamos que tu vai receber ali um salário de R$1.000, tu vai tirar R$80, que é 8% que é para depósito, né, do teu FGTS, mais 8% que é para garantir a tua aposentadoria futura. Além disso, ainda tem mais 6% caso você opte, né, em receber vale transporte, tá? Se você optar em receber vale transporte, tem um desconto de mais 6%. Se você optar em se alimentar na empresa, eles vão descontar mais até de 2 a 6% na cesta básica, ok? Além do valor deduzido na fonte, conforme os dados acima, a empresa tem de recolher o título de INSS de 20% do valor da folha, independente de terem salários acima do teto máximo definido. Quem tem direito ao benefício? Aposentadoria por idade, né? Aquilo que eu lhe falei, e hoje existe um cálculo, né? Aposentadorias rurais. Mulher, no mínimo, né? 55 anos e o homem 60 anos. Emprego formal, né? Uma empresa com carteira assinada, mulher mínimo 60, né? Contribuição aí de 30 e poucos anos, né? O homem 65, contribuição também de 30 e poucos anos, totalizando aí 95, 96 pontos, tá? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por espécie, auxílio-doença. Vamos lá, no auxílio-doença. Digamos que eu estou trabalhando numa empresa formal, com um contrato de trabalho formal, minha carteira está lá assinada, bonitinho, eu tenho 1 ano, 1 mês, 2 meses, não importa o período, tá? Minha carteira foi assinada. Por motivos, sabe-se lá quais, né, de ironia ou destino, ou não, ou, né, eu sofro um acidente. Preciso ficar sem trabalhar 90, 6 meses, 1 ano, tá? Eu fico em casa recebendo meu salário. No entanto, existe uma CLT que ultrapassou os 15 dias de repouso, né, por doença, o pagamento do teu salário, ele não vai ser por a empresa, vai ser pelo INSS, por isso que é descontado 8%, então aí já é um outro direito, né, o auxílio doença, tá? Auxílio acidente também, geralmente algumas empresas, elas, além do auxílio acidente, que pode te dar direito a uma aposentadoria, né, por invalidez total, existem algumas empresas que cobram um seguro, né? Aí vai depender muito a porcentagem, 2%, 6%, 10%, que cobram o valor do teu salário para digamos, um seguro, né? Um seguro privado, tá? Eu trabalhei em uma empresa de telefonia que descontava 2% do meu salário e eu tinha direito, caso... Eu não aconselho, tá? Caso você... Até porque você já está pagando o INSS. Caso eu morresse, eu deixaria aí uma aposentadoria vitalícia para os meus pais. Pensão por morte, né? Digamos que o fulano ou a fulana com um trabalho formal, né? Digamos que o seu pai e a sua mãe tem um trabalho formal, uma carteira assinada, sofra, né, um acidente de morte.
existe uma aposentadoria, uma pensão, tá? Uma pensão por morte. Se na minha família tem alguém que trabalha, né, regido pela CLT, formalmente, ou não, né, mas que paga o INSS e tem algum menor de idade, né, ou estudante até 21 anos de idade, aquela criatura, aquele indivíduo, ele tem direito ao meu salário, tá? Ao meu salário, até ele se estabelecer como profissional, tendo, né, como marcar com as suas dívidas. Existem alguns detalhes desse auxílio por morte, como, por exemplo, se o indivíduo que sofreu um acidente tiver, porventura, duas famílias, né, dois filhos, né, distintos, um em cada família, esse valor ele é dividido igualmente para os dois filhos, tá? O salário maternidade, né, que eu já citei sobre ele, é um salário que a mãe tem direito, né, a partir do 8º mês de gravidez, tá? E dependendo muito da empresa, vai de 4 a 6 meses. O salário família também vai depender muito da empresa e o auxílio reclusão. Aí eu queria tirar aqui esclarecer sobre o auxílio reclusão, tá? O auxílio reclusão, gente, tem gente que com ignorância diz assim: muito bom, a pessoa mata e rouba e vai receber um salário lá na cadeia. Não, aquela pessoa não recebe um salário, tá? Se porventura você for um trabalhador e cometer algum crime, tá? E tiver familiar, dependente de você, enquanto você estiver recluso, a sua família, para não ficar marginalizada, vai receber aquele salário, ok? Este é o auxílio reclusão. E aí a gente chega aqui ao PIS, né? PIS-PASEP, o PIS ou PASEP, que é o Programa de Integração Social, tá? É um programa criado pelo governo que tem a finalidade de promover a integração do emprego na vida de desenvolvimento das empresas, viabilizando melhor distribuição da renda nacional. O cadastro no PIS é feito pelo empregador na primeira admissão do trabalhador, por meio do formulário documento e cadastramento do trabalhador. Vamos lá, como é que funciona? Você vai assinar a sua carteira, né? Como estagiário, digamos lá, né? Em 2021, você que está agora no segundo ano do ensino médio, em 2021, vai assinar a carteira como estagiário. Vai gerar um número, tá? O empregador, quando fizer esse cadastro, vai ser gerado um número. E esse número ele vai lhe garantir, tá? Depois de 5 anos de cadastro, né? Ele vai te garantir ao teu 14º salário. Como assim 14º salário? Porque tu já tem direito ao 13º salário, tá? Tu trabalha 12 meses, tem direito ao 13º, certo? O PIS é como se fosse um direito onde o governo estivesse te dando aí, como se fosse não, é um direito, onde ele vai te devolver um 14º salário proporcional aos meses trabalhados. Como assim proporcional, Thiago? É um salário ou não? Vamos lá. Se você ainda estiver trabalhando, né, e trabalhou os 12 meses do ano, tu vai receber 12, né, X avos, tá? Exemplo, o salário novamente. Se teu salário é R$1.000, tu vai dividir esses R$1.000 por 12, né? E digamos assim, se tu trabalhou 12 meses, tu vai receber 12, aquele valor de R$1.000, né? Vezes dividido aquele valor, tá? Melhor, vamos recapitular, gente. R$1.000 dividido por 12. Deixa eu uma conta para vocês rapidinho. Exemplo, né? Eu tenho aqui R$1.000 dividido por 12. Dá R$ 83,33, deu uma dízima periódica. Então, se eu trabalho 4 meses numa empresa, durante o ano, e já tenho 5 anos de cadastro, o que acontece? Eu vou estar recebendo de PIS, depois de 5 anos de cadastro, 4 vezes 83,33, que dá R$333, tá? De PIS. Antes dessa nova lei aí, né, que fez alguns cálculos, que faz este cálculo, por exemplo, você recebia, não importasse se trabalhava um mês, se trabalhava 2, se trabalhava 3. 5 anos de cadastro, um mês trabalhado no ano, recebia o 14º salário, que no caso é o PIS ou PASEP. PIS para funcionário formal, CLT, empresa privada, e PASEP para funcionário formal, empresa
pública, tá? Órgãos do governo, certo? Então fiquem atentos, tá? Fiquem atentos para que vocês façam esse cadastro o quanto antes, para assim não ficar sem receber aí depois de 5 anos de cadastro, ok? Abono salarial. O abono salarial se destina ao trabalhador que está cadastrado no PIS há pelo menos 5 anos. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano base para o empregador contribuinte do PIS, tendo recebido, em média, até 2 salários mínimos mensais no ano que for considerado para a atribuição do benefício. Tenha sido informado corretamente na relação anual de informações sociais. Deixa eu só carregar aqui. Pronto. Que é a RAIS, do ano base considerado. Deixa eu esclarecer essa questão da RAIS. 2000, eu estava lá, né? Meu primeiro emprego, meu primeiro concurso na prefeitura de Acaraú. E eu entrei como merendeiro numa escola. Uma escolinha pequena, né? Que ficava ali em Correguinho dos Augustinhos, chegando em Tucunzeiros. Sentido Acaraú, Marco, né? Por ali. Aí o que aconteceu? Trabalhei 5, 6 anos nessa empresa. E aí eu disse assim, não, eu quero estudar. Resolvi pedir exoneração e vim para a capital para estudar, para fazer faculdade. Né? Só que durante a faculdade eu estudava e trabalhava formalmente. E o que aconteceu? Eu percebi que eu tinha direito ao abono salarial, que é o PIS. No meu caso era PASEP, porque era empresa privada, né? Já tinha 6 anos de cadastro. No entanto, eu não estava recebendo, porque toda vez que eu ia sacar, o Banco do Brasil dizia que eu não tinha 5 anos de cadastro, que é o exigido, o mínimo, né? Então eu resolvi procurar o Ministério do Trabalho. Quando eu procurei o Ministério do Trabalho, abri um protocolo, abri um processo, foi descoberto 6 meses depois de que aqueles 6 anos que eu fiquei na prefeitura de Acaraú, a minha RAIS, que é um número, né, anual, que é repassado para o governo, não foi informada. Né? E o que aconteceu? O Ministério, né, a prefeitura informar essa RAIS retroativa. No entanto, eu não recebi esse abono salarial. Ou seja, hoje eu tenho, né, daquele período ainda, 2 abonos salariais, no caso, 2 salários mínimos daquela época, guardado uma poupança que eu só vou poder sacar quando me aposentar, tá? Por erro deles. Então é bom que vocês fiquem atentos, tá? E busquem sempre saber como, após 5 anos de cadastro, ou mesmo após o primeiro ano, saber se aquela sua última empresa informou corretamente a RAIS, que é o número, né, um número que a empresa tem que repassar para o governo que você trabalhou aquele ano base, ok? E nós temos as férias, né? As férias foram prestigiadas pela consolidação das leis trabalhistas, visando desenvolver meios necessários ao empregado, para que ele pudesse recuperar as condições físicas e mentais. Ou seja, nós somos máquinas, né? Não somos. Precisamos aí de um período de 30 dias em um ano trabalhado, né? Dentro deste ano trabalhado, um período de 30 dias para descanso, né? Para ficar com a família, né? Afinal, somos seres orgânicos e precisamos descansar, tá? No entanto, a lei, ela é interpretativa, né? Então, a empresa, vocês fiquem atentos, tá? Após 12 meses, vocês têm direito a 30 dias de férias, ok? No entanto, algumas empresas, devido à lei ser interpretativa, e não tem dizendo lá, né, que é obrigatório estar dentro daqueles primeiros 12 meses de trabalho, algumas empresas dão as férias com 1 ano e 11 meses de trabalho. Exatamente, quase 2 anos, né? E geralmente quando tu vai tirar uma, pelo menos isso é o que acontece na maioria das empresas formais, tá? Comigo já aconteceu, eu tirei férias com 1 ano e 11 meses, né? Não pode fechar os 2 anos, porque a empresa só é multada se fechar os 2 anos. Mas geralmente quando eu ia tirar minhas férias, eu já tinha mais 30 dias de férias dentro, tá? Então o que acontece? Naquele teu mês de férias, tu recebe 1/3 do salário base, né, que está na tua carteira, mais o teu salário. Quando tu retorna, tu tem direito ao teu salário normalmente, tá?
Então, isso é um direito trabalhista, as tuas férias remuneradas. Tu passa 30 dias em casa, recebe o teu salário, mais um terço do teu salário, e quando retorna, você tem direito ao seu salário normal, sem desconto, né? Ou melhor, com os descontos de sempre, INSS, FGTS, Vale Transporte, né? Mas você tem direito ao seu salário, tá? Então fiquem atentos. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo à remuneração. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a 30 dias de férias. Isso já falamos, né? Da perda das férias. Até injustificadas, 5 faltas, tá? De 6 a 14 faltas. Vamos lá, é um cálculo, tá, gente? Injustificadas, faltas injustificadas. O que é uma falta injustificada? Tô nem aí pro meu emprego, sou irresponsável, não prestei atenção nas aulas de mundo do trabalho. E aí eu tô achando que eu sou o bambambam aqui da minha empresa e na hora que eu sair eu arrumo outro. A gente, com a experiência, eu como experiência, eu lhe garanto que não é assim, tá? Tem gente que passa aí profissionais, que passa até um ano desempregado porque não valoriza o seu emprego. Então fiquem atentos. Precisou ir ao médico, comunique com antecedência, previamente, o seu empregador. Fui ao médico, peça uma declaração de comparecimento ou atestado, tá? Ele vai saber se você tem direito a atestado ou não, se você está apto a trabalhar naquele dia ou não, tá? Mas peça um documento que comprove que você esteve lá no médico e não vá sem comunicar os seus patrões, tá? Por quê? Porque 5 faltas injustificadas, você aí ainda tem os 30 dias. De 6 a 14 faltas injustificadas, você tem apenas 24 dias de férias. E aí vai, neste cálculo. Acima de 32 faltas... Gente, isso é no ano, tá? Acima de 32 faltas injustificadas no ano, as suas férias elas são liquidadas e você vai ficar sem gozar as suas férias naquele ano. Ok? Então, vamos ao exercício de hoje. O que tu vai fazer? Vai fazer um vídeo de até 2 minutos, entrevistando uma pessoa da tua casa, tá? Ou parente próximo, que tem um trabalho formal ou informal. E você vai perguntar quais direitos essa pessoa goza na empresa que ela trabalha. Tá? Feito isso, tu vai postar o teu vídeo lá no Classroom, bonitinho, e eu estarei lá avaliando o seu vídeo, ok? Até mais, gente. Bom dia.